Meus irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Até que enfim, passamos para o capítulo 2. Colossenses 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra, porque tu tens preservado esta palavra da verdade, tu tens mantido o teu fogo aceso, através da revelação do teu Espírito Santo. E nesta oportunidade nós oramos para que o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Queremos permanecer em Ti, Senhor, e em Ti ser glorificados, e brilhar como lâmpadas que o próprio Deus acendeu. Fazia já um bom tempo que o pavio da minha lamparina me servia, trabalhando silenciosamente todas as vezes que eu vinha ler junto dela. Senti vergonha, porque nunca havia reconhecido o serviço que ele me prestava de forma tão discreta. Aquele pavio queimando e trazendo luz. Então lhe disse: pavio, quero lhe agradecer pelo serviço que você tem me prestado durante tanto tempo, alumiando enquanto eu leio. O que foi que eu fiz? Indagou o pavio. Você não tem iluminado os livros que eu leio? Na verdade, não. Em mim mesmo não possuo nenhuma luz. Se quer a prova, retire desse recipiente o azeite, e verá que imediatamente me apago. Serei apenas um pedacinho de estopa fumegante, e você até virará o rosto. Não sou eu quem produz a luz, mas o azeite, no qual meu tecido se acha embebido. É isso que ele dá a claridade. Eu apenas sirvo de mediador entre o azeite do recipiente e a chama. Essa ponta queimada, pouco a pouco, vai se acabando, mas a luz brilha continuamente. E você não tem receio de se acabar? Repare quantos centímetros de tecido ainda restam. Será que poderá continuar iluminando o ambiente à medida que cada pedacinho seu vai ficando queimado e sendo aparado? Não. Não tenho medo nenhum, desde que não falte azeite e que alguma mão caridosa de vez em quando venha cortar a ponta chamuscada para que o fogo arda numa ponta limpa.
Só preciso desses dois cuidados: o azeite e a aparada. Tenho isso, arderei até o fim, até acabar. Deus chamou seus filhos para serem a luz do mundo. Então, tenhamos o cuidado de não escondermos nossa luz, seja ela uma simples vela caseira, ou uma lâmpada de rua, ou um farol, ou um holofote. Se a ocultarmos, os homens vão andar em trevas e perecerão. Pelo que nos ensina o pavio, é errado procurarmos armazenar certa quantidade de graça, seja observando uma disciplina espiritual, ou comparecendo a um congresso, ou passando uma noite em oração. O pavio não armazena nada, está sempre cheio e sempre queimando. Alguém pode pensar que é incapaz e se acha totalmente despreparado para a obra de Deus. Entretanto, existe uma fonte viva, inesgotável, jorrando azeite para nos fornecer o precioso óleo. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E constantemente, minuto a minuto, o azeite está embebendo o pavio, dando combustível à chama. Ninguém pode esgotar Deus. Vamos cuidar para não nos retrairmos quando o Senhor vier cortar a ponta queimada. Ele só apara aquilo que se acha carbonizado. E ele valoriza tanto essa tarefa que utiliza espivitadeiras de ouro. E essa mão que segura a espivitadeira traz as marcas dos cravos do Calvário. Quem escreveu isto foi F.B. Meyer, no século XIX. Um homem de Deus, que sabia o que é andar com Deus. O pavio e a luz, mas ele não tem luz, ele é um canal da luz. E a luz vai alumiando, mas ele precisa estar sempre encharcado de azeite. E de vez em quando, é preciso que aquela mão venha com a espivitadeira e corte a parte carbonizada, para que aquela luz continue a iluminar. Eu venho do interior do Brasil. A primeira vez que eu vi luz elétrica, eu tinha 9 anos de idade. Já era um menino grande. A luz que eu conhecia era a luz de candeeiro, luz de fifó, de lamparina. E como era precioso ver aquela luz, ainda que bruxuleante, muito fraca, ainda que uma luzinha, mas ela estava lá. E de noite, a gente enxergava aquela luz brilhando. Lembro-me de uma vez, e um dos meus irmãos está aqui, nós estávamos viajando a cavalo. Era uma noite bem escura e chovia. Os dois mais velhos na frente e os dois outros mais atrás, e eu no meio protegido, andando, sendo dirigido pela mula, porque não enxergava um palmo, nem a orelha da mula, tão escuro que estava. De vez em quando, algum faísca acendia do pirilampo, ou do vagalume, dentro da mata, e só, aquele chuvisquinho, indo até uma fazenda que era do meu irmão, chamada Tamarana, em homenagem à região daqui de Londrina. E íamos andando, escuro, até que, lá longe, eu vi um fifó aceso. Era pequeno, mas fazia sentido naquela escuridão. Este homem, Paulo, foi uma lamparina acesa. E ele estava muito interessado que só uma luz brilhasse. A verdadeira luz que vindo ao mundo
ilumina todo homem. Jesus Cristo. Nós somos apenas lamparinas e Deus vai nos podando para que esta mensagem seja constantemente proclamada neste mundo, que falta esperança. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele estava se gastando. Gostaria que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculados em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Este é o grande mistério, é o grande tesouro, Cristo, que precisa ser conhecido neste mundo. Não é a nossa filosofia religiosa, a nossa história, a nossa igreja. O que precisa ser conhecido neste mundo é o mistério de Deus, Cristo. E aí vem a luta. Por quê? Porque existe toda uma tendência querendo apagar esta luz. Eu me lembro de Porfírio. Porfírio era um homem que veio lá do interior do Piauí, lá do norte do estado, e ele tinha uma canção. Esta luz é minha, vou deixar brilhar. Esta luz é minha, vou deixar brilhar, sim brilhar, sim brilhar, sim brilhar. Satanás quer apagar, vou deixar brilhar. Satanás quer apagar, vou deixar brilhar, sim brilhar, sim brilhar, sim brilhar. Eu ficava empolgado com Porfírio cantando. Eu era menininho, barrigudo, cheio de verme, mas achando aquilo interessante. Essa luz é minha, mas essa luz é Cristo, e precisa ser a luz que brilha neste mundo. Mas Satanás quer apagar. Ele faz todo o empenho para que esta mensagem não seja proclamada. E ali, era no comecinho, Paulo detectou, abriu o olho e chamou a igreja de Colossenses, a igreja de Laodiceia, que ficava ali no Vale do Lico, e disse: gente, vocês estão perdendo tempo, olha aí o inimigo querendo distrair vocês da suficiência de Cristo. Por isso ele lutava, se esforçava, suava. É uma luta estressante. Ele conta também do seu companheiro, um senhor chamado Epafrodita, que era um camarada que também era lutador, que tentava de todos os modos, de todos os jeitos, conseguir vencer esta batalha. Vamos ler agora Colossenses capítulo 4, versículo Epáfras, não é Epafrodito, não é Epáfras, capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, Epáfras, que é um dos de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Este homem tinha uma luta em oração. É uma luta. Eu não é nenhuma glória para este casal que nos acolheu lá em Mauá da Serra, mas a graça, depois de um momento de oração tão precioso, onde minha esposa e eu estivemos, ela disse: Pastor Glênio, você deve receber muitas coisas em muitos lugares por aí onde você vai. Nós queremos lhe dar alguma coisa diferente. Fique aqui no meio, nós vamos orar por você. Nós nos curvamos em cima de um tapete, minha esposa e eu, e o grupo se reuniu ao redor e fez orações. Cada um orou por nós, para que Deus estivesse cuidando de cada detalhe. Depois a graça
numa posição profética da graça de Deus, que é só a graça pode fazer isto, ela começou a interceder e colocando-se como brecha, como canal diante de Deus para a intercessão, lutas espirituais em que nós estamos enfrentando e precisamos. Deus levantando pessoas para interceder por uma mensagem, por uma pregação, por uma visão, por uma revelação, a revelação de Cristo. Porque existe toda uma coisa que quer nos distrair para olharmos para a luz da mente humana, da sabedoria, do conhecimento, da razão, do entendimento humano. Não, ele disse que era entendimento espiritual. O entendimento espiritual. Luta de oração. Falei com a Tina, nós vamos, pela graça de Deus, Deus me mostrou lá, trazer um caminhar para as nossas reuniões de oração. Tem uma trilha sonora, com algumas revelações especiais da palavra de Deus, para que nós nos fixemos naqueles pontos que precisam ser orados. Temos um inimigo invisível que nós não enxergamos. Como foi importante foi importante Pasteur ter descoberto os vírus, ter descoberto que as doenças, olha o microscópio, antes do microscópio não era possível. Minha mão está contaminada de vírus. Hoje, os médicos, para ir para a sala de cirurgia, lavam as mãos com substâncias, lavam as mãos. Mesmo lavando com muitas vezes, eu ouvi que ainda ficam bactérias nas mãos. A gente não enxerga. Não enxerga, mas elas estão aí. Ainda bem que nós temos anticorpos dentro de nós que nos defendem. Se não tivéssemos, estávamos perdidos. Como é bom que criança ande no chão para criar anticorpo, para criar resistência. É bom. Meus irmãos, eu estou falando de coisas invisíveis, que nós não enxergamos, que quer distrair da suficiência de Cristo. E eu entendo uma coisa, Satanás não vem de chifre de rabo, ele vem de anjo de luz. Ele não vem com o fogo do inferno e o enxofre numa panela. Ele vem como um mensageiro semelhante, para nos distrair. Quando o irmão Eduardo disse, hoje muitas igrejas no Brasil falam de Jesus, mas cadê a mensagem que liberta? A mensagem que liberta é uma só: Cristo e esse crucificado. E nós precisamos insistentemente proclamar este evangelho que vai libertar você e eu da escravidão, dos preconceitos, da religião, do mundo, da carne, do diabo. Olha, libertar do diabo foi uma obra completa. Libertar da carne é uma obra permanente, mas libertar da religião é um negócio terrível. Não foi sem dificuldade que Deus teve para libertar Jó e da sua religiosidade, da sua justiça própria. É muito mais fácil você ganhar uma prostituta para Cristo do que você ganhar um justo. E aqui nós temos uma coisa muito séria, é a intercessão. Epáfras era um homem de oração. E ele estava batalhando. Nossa igreja não ora. E nós precisamos voltar para andar. O exército de Deus não anda de pé, ele anda de joelho. O exército de Deus é perto do chão. É próximo ao pó. E nós precisamos nos voltar para o chão. Não é reuniãozinha de oração, é oração.
é quarto trancado. É a busca deste Senhor. Nós estamos envolvidos com tantas coisas. E tu tens nos chamado para uma missão, para uma verdadeira comunhão com Cristo e com um objetivo de proclamá-lo unicamente o Senhor. Isaías 40, verso 1. Isaías é dividido em duas partes. Até o 39, ele está falando do julgamento de Deus. A partir do 40, ele vai começar a apontar o servo sofredor. Ele vai apontar a restauração de Israel. De 39 para trás, nós temos vários julgamentos de Deus contra babilônios, contra Moabe, contra Edom, julgamentos que estão sendo colocados ali. A partir do versículo 40, capítulo 40, verso 1, nós temos uma mudança de perspectiva. E ele começa dizendo, consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Sabe que essa palavra, consolai, é a palavra que aparece lá, quando Paulo diz, eu preciso que os corações sejam confortados e vinculados juntamente em amor. Consolai o meu povo. Consolai com o quê? Aí ele vai mostrar com o que vai ser consolado. Ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai todo o vale, todo o outeiro precisa ser nivelado. Não vai ter nem mais gente grande, nem mais gente pequena. Você não entende figuras bíblicas, então diga assim, Espírito Santo de Deus, vem revelar o que significa isto. O que significa vales e outeiros. Grandeza ou aquele que se humilha, mas não é humildade, é chamar a atenção por uma humilhação falsa. É tão perigoso quanto o alto, é aquele que se mostra como se fosse eu não sou ninguém, mas não é, isso é para chamar a atenção. E ele diz, nós precisamos nivelar tudo isto, o outeiro, para que o caminho do Senhor, ele possa andar sobre ele possa revelar isso, e toda a carne veja a glória do Senhor. É uma linguagem muito interessante da obra da cruz. Que aí não tem ninguém, não tem clero e não tem leigo. Pastor não é clero. Isto foi consequência de Babilônia na história da igreja depois de Constantino. Pastor é um jogador que não está jogando. Mas ele tem que ser jogador. Se Filipão não tivesse sabendo jogar, ele não ia ser o bom técnico. Até que todos cheguem à estatura da varonilidade de Cristo. Lembro-se daquela mulher que chegou um dia aqui, eu vou voltar a contar a história dela, e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha que está muito doente. Mas por que você quer que eu ore pela sua filha que está muito doente? Porque o senhor é o representante de Deus. Eu disse, cadê a procuração dele? Quem foi que disse que eu sou representante de Deus? A senhora também é representante. A senhora crê no Senhor Jesus Cristo? Eu creio. Então, se a senhora crê. Na igreja de Jesus Cristo, o sacerdócio é universal. Todo crente é sacerdote. Todo crente pode fazer oração e falar com Deus. Ela disse, quer dizer que eu posso? Pode. Tirou o chinelinho, que ela estava... Não tem furado, não. Tirou o chinelinho, botou o pezinho no chão e disse assim, Jesus, o pastor disse que eu posso falar com o senhor, e o senhor ouve qualquer um. Já me botou num negócio aqui. Fui eu que disse. E diz, olha, minha filha está doente lá no conjunto tal, na rua tal, número tal. Ela está doente, o médico disse que não tem mais jeito. Mas ele disse que o senhor pode curar ela se o senhor quiser. Então o senhor vai na frente que eu vou atrás. Eu digo, essa aqui está feita a oração.
Não teve nenhuma enrolação, nenhuma conversa. Depois ela me chegou aqui contando na outra semana, quando eu desci do ônibus lá, a minha filha brincava no terreiro. Porque Jesus escuta. Porque Jesus sabe ouvir. E ele ouve a simplicidade. Ele ouve aquele que fala com ele. Eu não preciso chegar, eu digo, ó Jesus, eu sou aqui esse traste, esta coisa. Hoje de manhã, uma moça chegou conversando comigo aqui e disse, olha, minha filha, conte para ele quem você é. Conte que você é o bagulho que ele veio buscar. Nós temos sempre uma tendência de achar que somos especiais. Domingo passado à noite, alguém chegou ali e disse, pastor, como é que estão as coisas? Está ruim. Eu digo, então tá bom. Se está ruim, tá bom. Está na hora de Deus começar a operar. E nós precisamos consolar o povo, consolar o meu povo. Com que mensagem? Com esta mensagem de que tem um Cristo de braços abertos acolhendo todo mundo ali na cruz. Ele não ficou de braço fechado, ele recebeu e incluiu todo mundo no seu corpo para que nós fôssemos consolados. Bendito. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. É um negócio interessante, não é? Deus operou em Cristo para que Cristo opere em nós e para que nós possamos operar no coração daquele que está passando por alguma tribulação. Eu fui visitar o Isabelino lá no hospital sexta-feira e chego lá, ele está hospitalizado. Vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui, vamos consolar esse camarada aqui. Isabelino, tem mais esperança para você do que para mim. Porque você está de cabeça para cima aí, olhando para cima. Deus é um Deus de esperança. Vamos pensar uma coisa aqui, meus irmãos. Se você colocar um falcão em um cercado de 1 metro quadrado, inteiramente aberto por cima, o pássaro, apesar da sua habilidade para voar, será um prisioneiro. 1 metro quadrado, o pássaro ali dentro. Em cima não tem teto, está limpo. Ele não vai voar. A razão é que o falcão sempre começa seu voo com uma pequena corrida na terra. Sem espaço para correr, nem mesmo tentará voar e permanecerá um prisioneiro pelo resto da vida nessa pequena cadeia sem teto. O morcego, criatura notavelmente ágil no ar, não pode sair de um lugar nivelado. Se for colocado num piso completamente plano, tudo o que ele consegue fazer é andar de forma confusa, dolorosa, procurando alguma elevaçãozinha de onde ele possa se lançar. Se o morcego cair aqui no chão, ele não vai voar. Ele fica aí. Um zangão, se cair em um pote aberto, ficará lá até morrer ou ser removido. Ele não vê a saída no alto. Por isso persiste em tentar sair pelos lados, próximo ao fundo. Procurará uma maneira de sair onde não existe nenhuma, até que se destrua completamente, de tanto se atirar contra o fundo do vidro. Existem pessoas como o falcão, como o morcego e o zangão. Atiram-se obstinadamente contra os obstáculos, sem perceber que a saída está para cima.
Se você está como o zangão, um morcego ou um falcão, cercado de problemas por todos os lados, eu aconselho você olhar para cima. Lá estará Deus, com a sua graça, pronto para tirar você de lá. Mas você não olha. Isabelino estava deitado olhando para cima. De que posição boa, cara. Nem sempre quando eu deito eu fico olhando para cima, eu já fico de banda. Me disseram que é melhor para a coluna. Mas quando Deus nos põe em determinada posição é para a gente olhar para Ele. Esperança é uma coisa que nós precisamos ganhar na nossa experiência cristã. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 15, verso 13? Romanos 15, 13 tem uma expressão muito linda. Eu preciso levar a um povo uma consolação que vem pela cruz de Cristo. E eu preciso levar o povo e a meu coração, para o meu coração, ser cheio de uma esperança que vem da tumba. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Você prestou atenção? Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles iam andando, cabeça baixa, desanimados. De repente, um varão encostou perto deles. O que vocês estão discutindo aí? Será que você é o único israelense ou israelita que não sabe dos acontecimentos? Quais? Os que aconteceram com Jesus, o Nazareno. Nós tínhamos esperança de que ele pudesse restaurar o povo de Israel. E Jesus começa a falar com eles não estão percebendo. E começa a aquecer o coração deles com a palavra. E começa a conversar. De repente, eles chegam na cidade, na aldeia de Emaús, e ele vai, como quem vai andando, ele disse, fica conosco. Vamos comer um pãozinho aqui com um azeite. Vamos comer aqui essa... Aí Jesus ficou, na hora que Jesus pegou o pão e foi partir o pão, o que eles enxergaram? É o único que tem as mãos furadas. É o único que traz esperança. É o único que traz esperança. Eles levantaram dali, saíram correndo, Jesus desapareceu da frente deles, eles saíram correndo, voltaram para Jerusalém em cima do rasto e chegaram lá e disseram, vimos o Senhor ressuscitar de esperança. Eu já contei para vocês essa ilustração. Lá na Idade Média, um sacerdote foi chamado para dar extrema unção a uma pessoa que estava morrendo. E o sacerdote chegou, se aparamentou para fazer a extrema unção. Quando ele chegou perto do homem, ele disse, vim fazer a sua extrema unção. Ele disse, mas cadê? Põe as suas mãos bem perto dos meus olhos, que eu não estou enxergando direito. E o sacerdote pôs as mãos, ele disse, cadê os sinais dos cravos? Ele disse, não, eu não tenho sinais de cravos. Ele disse, então o senhor é um impostor. Porque aquele que me perdoou tem os sinais dos cravos. Aquele que nós estamos pregando tem sinais dos cravos. E os sinais dos cravos têm que estar na vida. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não é a glória do homem. É a glória de Cristo. Não é a grandeza da igreja, é a grandeza do Cordeiro. Não é o patrimônio humano, são vidas que são colocadas com as suas coroas diante do trono do Cordeiro, dizendo, glória seja dada àquele que reina. A esperança da obra de Deus é que Ele é que reina. Nós não podemos perder o fio da história. Estou lutando,
mantendo uma grande luta para que o coração de vocês sejam vinculados, confortados e vinculados com a forte convicção do entendimento espiritual para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Eu sugiro, que não é o filho do japonês, que vocês peguem a fita de hoje de manhã do pastor Thomas, ou o CD, para poder ouvir. Aqueles que não vieram. Foi um estudo maravilhoso sobre o anelo que temos por Cristo e Cristo e Cristo. É dele que nós precisamos. O mistério de Deus. A necessidade de saber que Ele consola pela cruz e dá esperança pela ressurreição. Desde que Cristo ressuscitou, não existe mais situações que não possam ser resolvidas. Desde que Cristo ressuscitou, nós agora temos a luz brilhante. Agora, Senhor, eu sou um pavio. Encharca-nos com o azeite, para que a luz brilhe. Nós temos uma língua. Deus está me levando a estudar, a mexer com Tiago. É um livro extraordinário. Tiago, ele fala muito aos meus irmãos. Ele começa dizendo, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Mas ele trata, meus irmãos, não sejam muitos mestres entre vós. Porque nós vamos dar conta. A língua. Eu não ainda encontrei um prego na língua. Tem prego nas mãos e nos pés. Mas Jesus, ao crucificar as mãos e os pés, mexeu com a língua. E a língua no lugar de maldição é bênção. Ela tem uma proclamação chamada Evangelho. A boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. O que foi? É que Cristo acabou com sua vida lá na cruz. Para você não viver mais olhando para o seu umbigo. Terminando. 3 coisinhas. Autonomia, heteronomia, teonomia. Autonomia. Eu me mando, eu sou dono da minha vida. Eu sou o governador dos meus atos. Sou eu. Você não tem nada a ver com isso. Heteronomia. Esse moço aí agora vai me governar. Casamentos em que a mulher tem pavor do marido, o marido pavor da mulher. Se tivesse tempo, eu ia contar a história da onça e do bode. Mas não tem tempo hoje. E um berra, o outro esturra. E um com medo do outro. É quando o outro domina a gente. Não existe liberdade. Teonomia. É quando Deus é o nosso guia. É quando Deus e só Ele vai dirigir a nossa vida. Quando eu olho para o meu umbigo, eu disse isso para uma menina hoje, quando eu olho para o meu umbigo, eu fico deprimido. A depressão, doutor, chama-se doença de si mesmo. Ensimesmamento. É o sujeito que se aprecia, que se gosta, que se ama, aí ele acaba adoecendo. A decepção é quando eu olho para esse cara aqui. Porque ele é tão falho quanto eu. Só que eu vejo melhor a falha dele do que a minha, porque a minha eu escondo um pouco. Então eu vejo nele e fico decepcionado. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que me aceitou incondicionalmente, me amou.
e que aceitou aquele cara também, e que o mesmo que aceitou ele, que me aceitou, me dá a condição de aceitá-lo. E ver que ele é diferente de mim, e a si mesmo continuar me amando. E sem perder o foco. Bendito seja o Paulo que não perdeu o foco. No segundo culto eu vou continuar pregando aqui, porque não dá tempo. Mas nós temos uma coisa maravilhosa. Um tesouro que é rico demais. Você pode ir embora para casa depois e pega o DVD depois, ou o CD do próximo, desse, que é o tesouro que nós temos, que é o tesouro dos tesouros, que nós vamos ser enriquecidos. Eu queria que você depois lesse esta capa, Celebrando no Meio da Fornalha. Viu? Dizem que o roxinol tem essa característica de cantar nos dias que trovoam. Não é só quando tem sol, é quando tem trovão. Qualquer pardalzinho canta num dia ensolarado. Mas diz que só o roxinol canta nos dias de trovões. Agora, não sei se isso é verdade. Quem conhece passarinho pode até me ajudar. Eu estou indo pela trilha de alguém que disse. Cadê o roxinol de Deus? Enquanto o povo vai saindo, a gente vai cantando aquele... fala com Jesus assim, tudo com Jesus. Jesus, eu tenho alegria em Jesus, eu tenho não sei o que em Jesus, eu tenho não sei o que mais em Jesus, o que eu tenho em tudo em Jesus, e o rumo ao norte em Jesus, e a gente vai cantando e vai abraçando um ao outro. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.